Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores que eu não tiro da minha tela na hora de analisar um gráfico. São 3 indicadores que me ajudam a tomar aquela decisão de comprar ou vender algum ativo. E essas ferramentas vão ser essenciais para o cara que é iniciante. Se você é aquele cara que é iniciante e sente aquela insegurança na hora de fazer uma compra ou uma venda, você até analisa o gráfico, consegue entender parcialmente o que está acontecendo, mas falta aquela confirmação, né? Fica aquela insegurança e esses indicadores vão ser aquilo que vai te ajudar a confirmar e tomar aquela decisão que você de fato está tomando a decisão certa. E não importa se você vai operar criptomoedas, forex, opções binárias, mini índice, não importa, vai funcionar. Inclusive, se você quer operar criptomoedas, a corretora mais confiável que eu utilizo é a Bybit, o link vai estar aqui na descrição. E a corretora que eu utilizo para operar opções binárias e ter ganhos mais rápidos é a Cotec, o link também vai estar aqui na descrição. E tem vários vídeos nesse canal mostrando como utilizar e ganhar dinheiro com essas corretoras. É só você procurar. Agora bora para a tela do computador que eu vou te mostrar quais são esses 3 indicadores. O primeiro indicador que eu sempre utilizo e sempre está na minha tela são as médias móveis. E o que são as médias móveis, Henrique? Basicamente, as médias móveis são essas linhas que acompanham o preço junto do candlestick. E basicamente, o que são as médias móveis? Basicamente, as médias móveis, elas calculam o preço médio, lembre disso aqui, o preço médio de um ativo dentro de um determinado período de tempo. Então, primeiro, eu vou te mostrar como colocar o indicador de médias móveis na tela. Você vem aqui no gráfico, vem aqui em cima em indicadores e digita EMA. Vai aparecer aqui, ó, média móvel exponencial. Você vai perceber que existem vários tipos de médias móveis, mas confia, para o mercado de criptomoedas, se você opera criptomoedas em mercados mais voláteis, é isso daqui que você vai precisar. Então, clica aqui em média móvel exponencial, você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, onde tem o nome EMA, vai alterar isso daqui para 20, é uma das principais médias que eu uso, e aqui você pode configurar a média móvel. Eu vou deixar uma média móvel verde, que eu gosto dela um pouquinho mais grossa, e basicamente, essa é a média móvel de 20 períodos. Então, o que isso significa? Basicamente, significa preço médio desse ativo, no caso aqui do Bitcoin, nos últimos 20 períodos. Então, como eu estou analisando o gráfico de um dia, ó, tá vendo aqui, ó, D, vai aparecer a média móvel dos últimos 20 dias. No caso desse gráfico de 4 horas, vai mostrar aqui qual foi o preço médio dentro do gráfico de 4 horas, calculando através dos 20 últimos candles, já que eu estou com a média de 20. Então, bora voltar para o gráfico diário. Vou explicar de um jeito bem simples para você. Como é que o indicador ele funciona, basicamente? Basicamente, as médias móveis, elas calculam o preço de fechamento de determinado período de tempo. Então, basicamente, quando um candle se fecha, exemplo aqui, ó, esse candle fechou a, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, 22.671. Não dá para vocês verem porque tá pequeno, mas basicamente nesse gráfico aqui, o Bitcoin fechou a 22.671 e nos outros aqui, ó, cada vez que ele fecha a um preço diferente. Então, o que é que o indicador faz? Ele soma todos esses valores, ele pega os 20 últimos candles, então ele vai pegar o preço de fechamento dos 20 últimos dias. Então, vai pegar, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, os 20 últimos candles basicamente são daqui para frente, né, aproximadamente. Então, pega o preço de fechamento desses 20 últimos candles, soma e divide por 20, chegando assim ao preço médio daquele ativo. Então, basicamente, como é que a gente utiliza esse indicador? Existem 3 tipos de médias móveis. Existem médias móveis de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, depende se você quer fazer day trade, swing trade, position trade. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Eu posso fazer um vídeo só sobre médias móveis, se você quiser. Então, comenta aqui, Henrique, médias móveis. Ou se não, entra lá no Trader Academy, vira aluno e aprende tudo do absoluto zero comigo. Então, essa média móvel de 20 períodos é considerada uma média móvel de médio prazo. Não é curto, é médio prazo. Então, a média móvel de 20 períodos, ela vai pegar o preço de fechamento dos últimos 20 candles do Bitcoin, somar e dividir por 20, chegando assim ao seu preço médio nos últimos 20 períodos. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo o nosso querido Bitcoin. Imagine que você quer comprar Bitcoin nesse exato momento, mas não sabe se o preço atual é um preço bom ou um preço ruim. Então, você adiciona uma média móvel de 20 períodos e descobre o quão longe o Bitcoin está do seu preço médio. Então, quando a gente vem para o gráfico, tá vendo essa linhazinha aqui? Essa linha aqui do Bitcoin, ela está aqui no preço de 19.369. Então, a média está em 19.369. Porém, o preço está em 22.671. Então, se você imaginar, tipo, sei lá, um HB20. Qual o preço médio de um HB20? Sei lá, 40 mil reais? Eu não sei. Quem souber o preço do HB20, comenta aqui o preço do HB20. Então, imagina que o preço médio do HB20 é 40 mil reais. Se agora o HB20 está tendo muita procura e agora ele está a 68 mil reais, você não vai querer comprar um HB20 a 68 mil reais, sendo que você sabe que o preço médio dele é de 40 mil. Se todo mundo pagou em média 40 mil no HB20, por que eu vou chegar e pagar 60? Será que eu tô precisando tanto assim do HB20 que eu tô disposto a pagar um preço mais caro? A resposta talvez seja não. Então, quando você olha o preço e a média, quanto mais distante o preço está da média, mais caro está aquele ativo. Então, entenda, preço longe da média, distante da média, caro. Então, de um jeito simples, preço muito acima da média móvel, ele está caro. Preço muito abaixo da média móvel, tipo, ele está muito
muito abaixo do preço que ele geralmente é negociado, tá barato. E o preço justo é sempre quando o preço está encostando o próximo da média ali. Então o mercado ele sempre tende a voltar ao seu preço médio, qual ele julga justo. Então ó, bora olhar o Bitcoin aqui, ó. Olha nesse momento aqui, ó, a média de preço aqui em cima e o preço lá embaixo. Então o mercado ele sempre tende a voltar ao preço médio. Então ó, o mercado ele acumulou e voltou a subir, e aqui o preço ele encostou na nossa média. Então aqui é um preço justo, é um preço ideal de acordo com os 20 últimos dias para se comprar Bitcoin. Quem comprou aqui na frente lucrou. Se você compra Bitcoin exatamente nesse momento aqui, olha onde está o preço agora e olha qual era a média de preço. Você está pagando muito caro no Bitcoin, então não vale a pena. Isso de um jeito bem simples, mas é um pouco mais a fundo do que você pode imaginar, porque existem vários tipos de médias móveis para cada tipo de situação diferente, mas aqui já deu um parâmetro legal para você entender. E bom, que nem eu falei, existem vários tipos de médias móveis, diferentes períodos, diferentes tipos de médias móveis também, de curto, médio, longo prazo, e isso daí eu vou deixar para quem é aluno meu. Então quem é aluno tem uma aula completa lá sobre cada média móvel que eu utilizo e quais eu utilizo para fazer operações de curto prazo, médio prazo ou de longo prazo. É só você clicar aqui embaixo. Inclusive, se você quiser descobrir todos os segredos de análise técnica e aprender tudo do zero comigo, que nem você está aprendendo aqui, ó, passo a passo, clique a clique na tela do computador, vai ter algum link aqui embaixo, é só você clicar no link, caso tenha vagas abertas de momento, parabéns, você vai conseguir aprender comigo. Caso não, você tem que esperar. Mas bora lá, uma observação importante. Nenhum indicador, ele deve ser utilizado isoladamente para tomar decisões. Então eu nunca olho só o indicador. Eu sempre olho duas coisas que são muito importantes, e essas duas coisas eu falei, eu acho que no vídeo anterior, eu tenho um vídeo aqui com o nome As Duas Únicas Coisas que Importam no Mercado Financeiro. Então procura aqui no canal, provavelmente vai deixar em algum canto aqui ou no link na descrição. Então tem muito vídeo aqui explicando as coisas mais importantes do mercado financeiro. Você nunca pode utilizar e levar em consideração apenas os indicadores. Os indicadores, eles auxiliam, mas eles não dão sinais necessariamente precisos para você comprar ou vender num preço exato. Eles ajudam muito, mas não são tudo. Porém, existem alguns indicadores que são indispensáveis, e se eu tivesse que escolher apenas um, seria o terceiro desse vídeo aqui, que eu vou mostrar já para você. O segundo indicador, que é muito importante e que sempre está no meu gráfico, é o indicador de RSI, ou Índice de Força Relativa. Para você adicionar o RSI, você vem aqui em Indicadores, digita aqui RSI, aqui ó, Índice de Força Relativa. Você clica aqui e vai aparecer isso aqui na sua tela, ó. Deixa eu abaixar minha aqui, ó. Eu vou diminuir minha imagem um pouco para ajudar vocês a visualizarem. Quando o indicador aparecer, vocês podem vir aqui embaixo, nessa engrenagem, e vir aqui, ó, em Estilo, e tira esse RSI Base MA, para deixar só o indicador aqui. E basicamente, como é que funciona esse indicador aqui embaixo? Basicamente, o RSI, ele faz um cálculo e tenta mostrar com você o quão exausto estão os compradores ou os vendedores. De um jeito bem simples, é o seguinte: o RSI, ele tem duas linhas, essa linha superior e a inferior. Essa linha superior, ela está aqui marcada em 30, né? Você vem aqui, ó, perdão, essa linha superior, ela está marcada em 70, e a inferior, ela está aqui marcada em 30. Deixa eu colocar aqui. Mas ó, tá aqui embaixo. E basicamente, isso indica pra gente dois termos muito importantes: sobrecompra ou sobrevenda. Quando o ativo ele está em sobrecompra, que ele está aqui em cima, ele passou de 70, ele chegou aqui em cima, quer dizer que ele está extremamente comprado, que já chegou muito comprador de uma vez e terminou, opa, quero comprar tudo, e esses caras já estão meio exaustos. E o inverso também acontece aqui embaixo. Quando o RSI passa aqui do fundo de 30, ele está sobrevendido, né? Os vendedores já estão exaustos de vender aquele ativo. Então, lembre-se disso daqui. Caso o RSI caia abaixo de 30, ele pode estar em um nível considerado de sobrevenda, e caso ele passe de 70, ele pode estar em um nível de sobrecompra. Então, de um jeito bem mais simples para você, um exemplo aqui bem mais dinâmico para você, é só você imaginar que você está tentando correr uma corrida de velocidade, e o RSI basicamente é como se fosse o medidor de cansaço. Então, quanto mais rápido você correr nessa corrida, mais cansado você vai ficar, e quanto mais cansado você ficar, mais você tende a reduzir o seu ritmo, né? Você tende a, opa, vou reduzir aqui, ou talvez até parar se você chegar no nível extremo de tipo, opa, peraí, não consigo correr mais, tô passando mal, você para de correr, né? Sua velocidade diminui. Então toda vez que você dá um tiro muito certeiro, que você corre muito, você fica cansado e depois você reduz ou até para descansar. Porém, se você está correndo em um nível estável, você está correndo de uma forma que você consegue respirar, o nosso famoso RSI, que seria o seu nível de cansaço, ficaria lateral. Então entenda o RSI como nível de cansaço de compradores ou vendedores. Então nesse exemplo aqui, a gente vê que o preço ele tá lá em cima, a nossa média móvel, lembra da média móvel? Está muito afastada do preço, ou seja, ó, já juntamos dois indicadores. A média está muito abaixo e o preço está lá em cima, então o preço ele está muito acima da média. O RSI já está mostrando que está muito cansado. O que é que vai acontecer? Pera aí, o cara já não consegue mais subir e o preço ele está muito esticado. Lembre-se, o preço sempre tende a voltar ao seu preço justo, que é a sua média móvel, que é essa linha verde. Então, logo depois, olha o que acontece com o preço. Ele lateraliza, acumula e depois começa a cair.
cair. E você viu que, ó, a média foi de encontro com o preço. Então, o preço, ele estabeleceu uma nova base, porém em níveis maiores. Quem entende sobre Price Action, que eu já falei em alguns vídeos aqui, vai entender exatamente o que aconteceu aqui. Caso não, você tem que virar aluno meu e aprender comigo. Então, entenda o RSI como nível de cansaço dos compradores ou vendedores. Então, é muito comum que quando você vê o RSI lá embaixo, ó, nível extremo de sobrevenda, ó, preço muito afastado da média, formou uma base de preço e depois começou a subir. Isso daqui ajuda muito na hora de analisar. Olha aqui, ó, RSI em extrema sobrevenda, preço lá embaixo, depois o preço fez a base de preço, parou de cair e voltou a subir. Depois caiu de novo e buscou novos fundos. Então, tem que saber analisar isso daqui. Terceiro indicador que eu não fico sem, e definitivamente se eu tivesse que escolher um único indicador seria ele, é o indicador de volume, né? Que é essas barras que ficam aqui embaixo. Então você vem aqui em indicadores, escreve volume, clica em volume e bum, temos isso daqui embaixo, né? E basicamente, o que é o volume? Então veja que eu falo um pouco mais sobre o volume aqui, que são as duas únicas coisas que você precisa focar no day trade, mas basicamente o volume mede a quantidade de negociações dentro de um determinado período de tempo. Então, o quanto de gente está negociando naquele ativo, naquela região, naquele momento. Quanto mais gente negociando, mais interesse tem naquele ativo, seja na compra ou seja na venda. Então, basicamente, imagine como se fosse um grande show. O show é o mercado financeiro e o volume é que nem fosse os aplausos do público, né? Quanto mais interessante está o show, mais o público fica agitado e mais o público faz zoada, mais volumes tem, né? Então, quanto mais euforia dentro de um movimento de um preço, mais volume vai ter dentro daquilo ali. Então, o volume mostra o quão empolgado estão os traders em negociar o ativo dentro daquela determinada região. É muito comum que no início de uma tendência, eu já falei isso em um vídeo, no início de uma tendência de alta, a gente veja um aumento repentino, não repentino, mas gradativo de volume, mostrando que o mercado tem mais interesse em negociar aquele ativo a preços cada vez mais altos. Então, vou mostrar isso aqui para você. Olha aqui no Bitcoin. Inclusive, se você quer negociar Bitcoins e criptomoedas, entra no Bybit, link na descrição. Olha para isso daqui, ó. O preço vem de uma lateralidade, começa a subir e olha o que acontece com o nosso volume. Ele começa a subir. Inclusive, tem como você adicionar uma média móvel no volume. Se você clicar aqui, coloca aqui, ó, volume MA. E aqui, ó, a média dos 20 últimos volumes. Então, ó, o volume ele começou a subir acima da média de volume, o preço começou uma nova tendência. Então, é muito comum que no início de uma tendência, seja lá de alta ou de baixa, a gente veja um aumento de volume. Então, quando o preço começa a subir, o volume começa a subir junto. Isso é uma tendência saudável de alta, onde tem mais interesse em um ativo. Outra coisa também é que é muito comum ver níveis de volume em zonas de suporte ou de resistência, pois é lá que os grandes players fazem grandes compras de compra e venda. Então, ó, deixa eu colocar o gráfico diário aqui. Bora dar um zoom alto nesse gráfico. Ó, bora deixar o gráfico mais de longe. A gente viu que esse fundo aqui, ó, a gente viu que essa zona aqui, ó, de preço, é onde a gente teve uma maior negociação de volume. Então, a gente consegue ver que aqui teve um aumento muito forte de volume e aqui formou-se uma base de preço. Então, isso daqui é um nível de suporte antigo no Bitcoin, os 15 mil dólares. Então, tem muita negociação aqui. Teve muito player falando, opa, chegou numa base de preço, quero comprar. E aí, é muito comum você ver picos muito grandes de volume ou em fundo de mercado ou em topo de mercado. Então, quando o mercado chega no ápice, ó, num topo ou num fundo, a gente começa a ver, ó, picos de volume. Ó, o preço começou a despencar aqui, não tem os dados anteriores, mas aqui foi o começo da queda do Bitcoin, onde teve o topo histórico aqui na casa de 60 e poucos mil, 34 mil, eu acho, 2021. A gente chegou no topo e teve um aumento muito grande de volume. E por que isso acontece? Pare e pense. Se você comprou Bitcoin, ou empresas bilionárias compraram Bitcoin a 10 mil dólares, quando chega a 60, eles têm os indicadores, os analistas deles, e eles começam a vender porque eles entendem que aquilo ali é topo de mercado. Então, quando o mercado chega num topo histórico, é muito comum você ver esses picos de volumes e depois uma grande queda, porque são as grandes vendas de ativo. E a mesma coisa em fundo de mercado. Chegou no fundo, grande movimentação de compras de ativos, pois aqui é a base de preço. Então, é muito comum ver picos de volume em topo e fundo. Conclusão para você é que indicadores são excelentes ferramentas dentro do mercado e vão sempre servir para indicar uma possível movimentação dentro do mercado. Porém, nenhum indicador vai ser mágico ou vai te dar o ponto exato de compra e venda. Os indicadores vão servir como complemento à sua análise. Mas, ao mesmo tempo, os indicadores podem ser uma furada e isso eu vou explicar no próximo vídeo. Então, clica nesse botão aí de gostei e a gente se vê no próximo vídeo.